Graça e paz, amado do Senhor Jesus. Eu sou Cantanhede e esse é o seu canal. Libertos pela verdade, salvo pela graça. Nessa oportunidade, eu quero convidar vocês para junto meditarmos na palavra de Deus, que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12 em diante. Romano, que para nós, livro de Romanos, é o primeiro evangelho aos gentios. Sabemos que existe dois evangelhos. O evangelho do reino, a qual foi confiado a Pedro, ou chamado também de evangelho da circuncisão. E o evangelho da graça, o evangelho que Paulo foi confiado, ou seja, aquele pregador dos gentios. E esse evangelho, nós que somos gentios, somos salvos pela graça, não pelas obras da lei, mas pela graça, que é favor imerecido, a qual antes da fundação do mundo nós fomos escolhidos. E quero falar hoje, nessa oportunidade, sobre dois impérios. O império da morte e o império da lei. São dois impérios, são períodos. O império da morte, que dura de Adão até Moisés. O império da lei, que dura de Moisés até Jesus. Após Jesus, ele morre, ressuscita, passa 40 dias ainda na terra após ressuscitar. Ele sobe aos céus. E 10 dias depois, o Espírito Santo desce no dia de Pentecoste e passa agora a ser outro império, o império do Espírito, ou também império da graça, que é a favor imerecido. Então vamos ver nessa oportunidade, eu vou falar bem pouquinho do primeiro império, eu quero ampliar mais o conhecimento sobre o segundo império, que é o império da lei. Mas antes de eu chegar ao império da lei, eu tenho que passar pelo império da morte, que vai de Adão até Moisés. Romanos capítulo 5, versículo de número 12 em diante, venha para dentro da palavra. Diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que diz que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, Cristo Jesus. Esse é o primeiro império, chamado império da morte, ou reinado da morte, por causa da transgressão de Adão, pecado de Adão. Esse pecado, ele trouxe morte. O ato de Adão trouxe morte a todos os homens. Por isso que diz que todos pecaram. É isso. Adão foi o primeiro homicida. Quando Jesus, no livro de João, capítulo 8, ele fala quando os fariseus ali, os judeus, eles alegam que era um filho de Abraão. Jesus disse: não, vós tem por pai é o diabo, que esse é homicida. Fala que ele é mentiroso, e quando ele mentia, ele falava daquilo que era próprio, porque ele era mentiroso e pai da mentira. Jesus está falando que eles não são filhos de Abraão, mas sim de Adão. Primeiro homicida, primeiro que mentiu, primeiro que enganou com a sua sagacidade a serpente lá do Éden. O homem Adão, o homem terreno. Aquele homem que trouxe condenação, trouxe morte a todas as outras pessoas por causa da sua atitude. Entenda isso.
Então o império da morte, ela teve um reinado. O seu império durou desde Adão até Moisés. Até Moisés vai surgir outro império chamado de lei, os 10 mandamentos entregues no Monte Sinai. Então, esse primeiro império, ele perde o seu domínio absoluto. E ele passa a ser dominado agora pelo segundo império, chamado de lei mosaica ou lei de Moisés. A lei de Moisés, inicialmente, ela começa com 10 mandamentos, escrito em pedras, também chamado letras em pedras. E ela termina com 613 entre mandamentos e ordenança. Quando Jesus vem para o seu ministério terreno, essa lei que iniciou-se com 10 mandamentos, ela era composta já por 613 entre mandamentos e ordenança. Então vejamos de novo. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, pelo ato de Adão. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, versículo 14 vai falar claramente sobre o império da morte. No entanto, a morte reinou ou imperou, dominou, estabeleceu na sua essência, desde Adão até Moisés. Até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Ou seja, Adão era a figura de Cristo de Nazaré. Jesus de Nazaré, o homem terreno. Não Cristo ressuscitado, mas o homem terreno. Aquele que se fez maldição, aquele que não conheceu o pecado, mas se fez pecado em nosso lugar. Aquele que hoje é o nosso sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aquele que foi tentado, assim como nós somos tentados, para poder compadecer-nos de nós nas nossas tentações. Versículo de número 20, vai começar o segundo império. Esse é o império da morte que dura de Adão até Moisés. Venha para dentro da palavra, o segundo império. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Qual o fundamento da vinda da lei? Qual o propósito da vinda da lei? O propósito da vinda da lei foi para que o pecado abundasse, para que o pecado crescesse. Esse foi o fundamento da lei. A lei veio para ampliar o pecado que já estava no mundo, porque até aí a lei não existia, o pecado já estava. Mas para que ele fosse abundante, veio a lei. Mas o bom de tudo isso é que aonde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou. Então nós vemos que a lei ela veio num objetivo de acrescentar aquilo que já estava, ou o pecado, a transgressão de Adão. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 55. Vejamos aqui o que está escrito. Onde Paulo começa fazendo uma pergunta para a morte. Isso aqui depois que Cristo ressuscitou. Certo? Diz o seguinte: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória?
Como está escrito, tragada foi a morte pela vitória, né, irmãos? E vejamos aqui o que Paulo fala. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Entendeu? Qual o fundamento da lei, a função da lei? Ela veio para que o pecado abundasse. Mas ela trazia um elemento ainda do primeiro reinado, qual foi conquistado por ela, sendo o reinado da morte. Vindo a lei, não tomou só, mas dominou a própria morte. Tinha a morte nas suas mãos. A lei tinha isso, tinha um império da morte. Então, entenda isso aqui. O que ele diz? O aguilhão da morte é o pecado. O ferro que a morte tinha na mão é o pecado. E a força do pecado, a vitamina do pecado, era a lei. A lei de Moisés. Vejamos mais uma passagem bíblica. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. O que está escrito? Diz assim a palavra: todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que está escrita no livro da lei para fazê-la. Nenhum homem conseguiu cumprir toda a lei, porque todos estavam debaixo de maldição, porque até aqueles que não pecaram, as escrituras ela encerra debaixo da maldição. Por isso, irmãos, que Cristo veio na plenitude dos tempos para cumprir a lei. Jesus disse: eu não vim revogar a lei, mas sim cumpri-la. Por isso é que afirmamos que o fim da lei é Cristo. Por esse motivo, ele cumpre a lei, porque a lei, as coisas do Antigo Testamento, eram um apontamento às coisas do futuro. Era a sombra das coisas que havia de vir. E Cristo, o Cordeiro, qual era sacrificado, aquele sangue, qual era expelido pelo pecado do povo. João, ele entende isso, João Batista. Jesus vai passando e ele faz um apontamento e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo tirou o pecado. Ele se fez pecado por nós. Ele morreu na cruz, ressuscitando ele ao terceiro dia. Não morre mais. E se ele não morre mais, nós somos também espiritualmente imortal. Porque Cristo venceu os seus 3 inimigos que ele tinha que vencer. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno e ele venceu o diabo. Morte, inferno, sepultura, do grego Seol, ou Hades, diabo. A palavra diabo vem da palavra grega diabolo, que significa acusador, significa caluniador. Isso é o significado da palavra diabo. Quando a Bíblia é traduzida para o grego, quando chega nas nossas mãos, na língua portuguesa, ela traz essa tradução diabo. Muita gente não conhece o que significa diabo. Não sabe o que significa acusador, opositor, caluniador. Certo? Vamos para dentro da palavra. Então, ninguém conseguiu cumprir a lei. Todos foram feitos malditos porque somente Cristo Jesus foi capaz de cumprir toda a lei. Vejamos livro de Colossenses, capítulo 2 e versículo 14. Colossenses, capítulo 2 e versículo 14. Vê o que está dizendo Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Vejamos aqui. Glórias a Deus.
Colossenses, capítulo 2, versículo 14. O que está escrito? Sim. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Entenda isso. O diabo que foi cravado na cruz foi a lei. A cédula que foi cravada na cruz, a lei. O que é cédula? A palavra cédula, ela quer dizer documento escrito, apontamento dos nossos feitos. Isso Jesus fez, morrendo na cruz, tomando aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, para poder nos libertar dessa lei, a lei da morte, do império da morte. Jesus faz isso na cruz do Calvário, vencendo, colocando todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Por isso é que ele disse: agora, portanto, agora, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Porque importava ele reinar, até que todos os seus inimigos estivessem debaixo dos seus pés. E essa cédula, esse apontamento, esse documento escrito, chamado de império da morte também, livro de 1 Coríntios vai dizer que a lei, ela imperava a morte. Ela que determinava quem morreria, quem ficaria vivo, de acordo com as suas sentenças. Vejamos aqui, 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 3 e versículo 6. O que está escrito em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6? Vejamos aqui. Glória a Deus por isso. No qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, que era transitória, como não será a maior glória o ministério do Espírito? Entenda isso. Quando Moisés ele desce do Monte Sinai com as tábuas da lei, as 2 tábuas contendo 10 mandamentos, os filhos de Israel não podiam fitar, conseguir olhar fixo para o rosto de Moisés, porque estava esplêndido. E os filhos de Israel não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Imagina. Agora o ministério do Espírito em Cristo Jesus, ministério da graça. Se o ministério da morte, se o império da morte foi capaz de trazer tanto brilho, imagina o ministério do Espírito. Né? Porque a letra mata, a lei matava, a lei escrita em pedra, a letra. Não é o conhecimento, não. Tem gente que acha que a letra refere-se a conhecimento. Não, o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas é a escrita em pedra, a letra, significa a lei de Moisés. Mata, mas o espírito do homem interior, não o homem carnal, mas o homem interior, o Espírito em Cristo Jesus, o Espírito Santo, que desce no dia de Pentecostes. 10 dias após a ascensão de Jesus, esse Espírito te dá vida, esse Espírito trouxe vida, ele vivifica a nós, cada um. Vejamos mais a palavra de Deus. Livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Glórias a Deus por isso. Hebreus capítulo 2, versículo 14. O que está dizendo em Hebreus capítulo 2, versículo 14? Glórias a Deus por isso. Vejamos. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas,
para que pelo meio aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estava toda a vida sujeito à servidão. Servidão é ser escravo. Escravo de quem? Da lei, escravo do pecado. Jesus disse no livro de João, capítulo 8, versículo 31. Pois dizia Jesus aos judeus que criam no seu nome: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sois os meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. E dizia, pois, os judeus: somos descendentes de Abraão, nunca servimos a ninguém, como tu diz, sereis livre? Jesus disse, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica na casa para sempre, mas o filho, este fica. E se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus nos libertou, nos tirou da servidão da lei, da opressora. O diabo foi cravado na cruz. O diabo aqui é a lei de Moisés. Entenda isso. Lei de Moisés. Todo aquele que com medo da morte estava toda a vida sujeito à servidão. Fico pensando aqui um fato curioso. Jesus, no mesmo momento, no mesmo episódio, Jesus ele aplica a lei e a graça em um determinado momento. Trouxeram uma mulher, segundo aqueles homens, foi pego no ato adulterando. Ali, o que acontece ali, que Jesus tinha passado a noite no Monte das Oliveiras. E quando ele desce cedinho pela manhã, ele vai para o templo ensinar. E ali 2 grupos religiosos e políticos da época trouxeram uma mulher. E a acusação era, esta mulher foi pego no ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. E tu o que dizes? Jesus sabia que, na realidade, além daquela mulher ser vitimada, no caso seria, se fosse condenada, mas o que eles estavam mesmo procurando era um álibi para acusar o próprio Jesus. E Jesus não dá muita importância para aqueles homens, pelo contrário, agacha-se e começa a escrever na terra. E ali eles ficam curiosos, mas também insistentes, eles continuam a perguntar. E tu, o que nos dizem? Na lei nos mandou Moisés. A lei significa acusadora. A lei é o diabo. A lei vem para acusar, para ampliar o pecado. Jesus olha, levanta e diz, aquele dentre vocês, ou dentre vós, vocês, que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar pedra. Ouvindo isso, começa a sair do mais velho até o mais novo. Por que isso? Como nós acabamos de ler, livro de Romanos, capítulo 5, diz que todos pecaram. Mesmo aqueles que não cometeram pecado, eles foram feitos pecadores pelo pecado de Adão. Até ali, Jesus ele ainda não tinha morrido. Ali, Jesus ainda não tinha ressuscitado. Ali, a graça ainda não tinha sido estabelecida, porque a graça foi estabelecida pelo Espírito Santo. Mas Jesus ele aplica a graça mesmo nesse momento. Jesus ele olha para aquela mulher depois que todo mundo sai. Ele faz uma pergunta interessante. Mulher, cadê os teus acusadores? E ela diz... E Jesus ainda amplia mais a conversa, fala assim, ninguém te condenou? E ela diz, não, Senhor, ninguém me condenou. Jesus fala, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Quando eu medito nessa passagem, mais uma vez eu entro em debate com o Ellen White. O Ellen White. O Ellen White, ela afirma num dos seus livros
que ali teve uma armação, que aquela mulher não foi pega um ato de adultério nenhum, mas sim foi uma armação, uma forjação. Eles forjaram aquele ato ali, justamente para incriminar Jesus, tentar fazer alguma forma de incriminar Jesus, levar Jesus contra a lei ou contra a sociedade. E isso não tem fundamento, porque quando Jesus perdoa aquela mulher, Jesus faz uma coisa, uma afirmação, embora passe um pouco despercebida. Mas Jesus diz para ela, vai e não peques mais. Ou seja, não faça isso. Pecar significa transgredir a lei. Pecar significa errar o alvo que Jesus disse para que a mulher vai e não adultera mais. Jesus, ele aplica a graça. Por quê? Porque aquela mulher não merecia ser salva. Porque graça é isso, é favor imerecido. Aquilo que nós não merecemos, o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Dentro desse texto, eu trago mais um texto engraçado para afirmar isso. Certo homem, ele tinha cometido um pecado e ele estava há 38 anos no tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia. Ele estando naquela situação, Jesus ainda nem tinha nascido como homem, e aquele homem estava ali. E um dia Jesus vai para a festa dos judeus, e aquele tanque de Betesda, qual jazia 5 pavilhões, 5 lugares onde colocavam vários tipos de doentes, coxo, manco, cegos, aleijados, esperando o mover das águas. E aquele homem estava numa situação difícil, porque todas as vezes, segundo a tradição deles, ou se era realismo, um anjo, de tempo em tempo, suponhamos de ano em ano, de tempo em tempo, na Bíblia geralmente dá-se a entender de anos, descia e agitava a água, e o primeiro que adentrasse seria curado de qualquer enfermidade. E aquele homem estava numa situação difícil, pois não todas as vezes que a água era agitada, quando ele ia descer, alguém descia antes dele. E Jesus, sabendo que aquele homem estava naquela situação há tanto tempo, Jesus dirige-se àquele homem e faz uma pergunta, quer explicação? Quer ficar bom? E ele, não conhecendo Jesus, ele começa a argumentar, Senhor, até que eu quero ficar bom, mas tem um problema, que quando eu vou entrar na água, que ela é agitada, sempre alguém desce diante de mim, e eu estou ficando aqui, nessa forma, há 38 anos. Jesus fala para ele, pega o teu leito e anda. E aí ele firma sobre os seus pés, ele pega o leito e começa a andar, e aquele dia é um sábado. E os fariseus ali, os maiorais dos judeus, vendo aquela situação, sendo zelosos pela lei de Moisés, essa lei que condena, essa lei que mata, disseram, não é lícito carregar o leito, hoje é sábado. E aquele homem diz, aquele que me curou, ele mesmo me mandou, disse, toma o teu leito e anda. E eles perguntaram, quem foi que te mandou carregar o leito? E ele não sabia quem era, pois não conhecia Jesus. Nesse capítulo, no versículo 14, Jesus, no final da festa, topa aquele homem novamente, no último versículo, e Jesus faz um alerta para ele, olha que já estás curado, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, literalmente, pecado levou o homem àquela situação, mas mais uma vez, a graça do Senhor foi suficiente, não só para perdoar os pecados, mas para restabelecer a saúde do Senhor. E se você gostou do vídeo, curte, deixa aquele like, se inscreva no canal. Isso é muito importante. Isso vai te ajudar a receber todas as vezes que eu colocar um novo vídeo, o YouTube automaticamente vai te notificar. Que a graça e a paz do Senhor estejam com cada um de vocês. Amém.